volta com Manhã da Piedade. Queria te contar uma coisa. Tá vendo esse símbolo que aparece aí na sua tela? Ele serve para você conhecer melhor os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pega seu celular aí, aponte a câmera para ele que você será redirecionado e poder nos ajudar, né, gente? O outono e o inverno. O número de doenças respiratórias sempre cresce. Com isso, os sintomas podem ser confundidos com os de Covid-19. Para nos orientar melhor a respeito dos diferentes tipos de infecção nessa época do ano, eu converso agora com o médico pneumologista do Hospital Felício Roxo, Dr. Leonardo Meira. Bom dia, Dr. Leonardo. Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor Leonardo, quais são as doenças mais frequentes nessa época do ano? Bom, essa época do ano é uma época muito favorável às doenças respiratórias, né? Pelo clima predominante, ele favorece as manifestações de doenças pré-existentes, né? A gente chama isso de exacerbações, né? Principalmente as doenças de vias aéreas, né? Asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, as rinocinusopatias, as rinites, né? Então, essas condições, elas são naturalmente mais vulneráveis a exacerbações nessa época do ano. E isso também implica numa exposição de risco para manifestações de doenças infecciosas, né? Tipicamente as doenças virais, que são muito comuns nessa época do ano. Doutor Leonardo, os principais sintomas, quais são os similares que as pessoas muitas vezes ficam inseguras e até confundem com os da Covid-19? Como a Covid-19, nos primeiros dias de sintomas dessa doença, elas são muito similares a outras infecções de natureza viral e também manifestações de vias aéreas de natureza não infecciosa, né? Então, assim, as manifestações como coriza, tosse, espirros, né? Esse gotejamento nasal, manifestações de recaídas de doenças como a asma e o próprio DPOC, nos primeiros dias de sintoma, eles são muito confundidores, então podem se assemelhar-se. O que eu oriento, né, que a gente sempre orienta, é atentar-se a manifestações de permanência ou intensificação da gravidade, né, como febre. E um dado muito importante, que é muito ligado à Covid-19, é a perda precoce, mais cedo, né, do olfato e o paladar, que é descrita desde as primeiras manifestações da doença ainda na China. Então, esse dado colocaria como muito sensível para poder pensar nessa condição logo nos primeiros dias de sintomas. Mas o diagnóstico só através do exame, né, doutor? Infelizmente, a gente não tem sensibilidade suficiente no exame físico para diagnosticar ou afastar por completo a manifestação pelo Covid, que pode ser uma manifestação inicial. Então, assim, nessa época, quando a gente tem uma alta taxa circulante do vírus, né, o vírus está muito presente na população e nós temos ainda uma população muito vulnerável, então a gente ainda coloca que é necessário, diante da suspeita clínica, ainda como diagnóstico diferencial, a realização de exame confirmatório que ainda né, nós colocamos que é o RT-PCR, que é o exame de suave nasal. Doutor Leonardo, a gente tem percebido o comportamento do Covid, ele muda de pessoa para pessoa, ele não tem uma regra, né? E por isso é importante o fato de detectar quanto antes, quanto mais cedo a gente detectar, pegar no estágio inicial essas doenças. Sem dúvida, né? O que a gente tem, né? Assim, a literatura tem mostrado e a experiência prática, né? Assim, e a própria técnica formada ao longo desse 1 ano e pouco de pandemia é que a gente tem tido muitas manifestações de natureza semelhantes a outras doenças respiratórias. Então, a detecção mais rápida da condição, a gente consegue fazer um bloqueio
de transmissão. Eu acho que o grande passo da detecção precoce é a identificação do caso doença para fazer o bloqueio de transmissão, que aí a gente consegue interromper a cascata de transmissibilidade dentro da população, identificar rápido a pessoa que se encontra doente para orientações rápidas, né, de comportamento, do suporte necessário nos primeiros dias de tratamento e a intervenção, se houver necessidade, em ambiente hospitalar. Entendi. Doutor Leonardo, as doenças respiratórias, elas aumentam até em 40% no outono e inverno. Isso é por causa do ar frio, das baixas temperaturas só? Também, né? E o ambiente, ele torna, existe uma vulnerabilidade que é exposta pelo ambiente, né? Então, o ambiente, ele pode trazer um ressecamento de mucosas, né? A mucosa se torna mais friável, então ela fica mais exposta a agentes infecciosos do ambiente, mas, por outro lado, existe natural do comportamento humano, né? Climas frios, mais frios, é natural que as pessoas elas ficam mais próximas, né? Então, o contato humano ele tende a se aproximar-se nas épocas de frio e outono. Então, por isso a transmissibilidade de doenças respiratórias aumenta também. Então, épocas mais frias, você tem um aumento de transmissão interhumanos, né? Entre humanos, e junto com o contexto ambiental, né? Você tem a vulnerabilidade imposta pelo ambiente. Então, são essas conexões, né? Entre intensidade, exposição e a vulnerabilidade imposta pela condição ambiental do momento. Então, com isso, deflagra-se as doenças respiratórias infecciosas. Entendi. Sobre o tratamento, né? Cada doença necessita de um tratamento específico. No caso de pegar no começo, o tratamento é praticamente a mesma coisa para a gripe, para o resfriado e para o Covid? Pegando Sim, no começo. Exatamente. Essa é uma dúvida comum, né? Então, assim, são todas infecções virais, né? Então, assim, cada um com uma característica genética diferente, né? São vírus filogeneticamente diferentes, mas independentemente, né? Os primeiros dias de doença, o comportamento é semelhante. Então, a abordagem, a terapêutica envolvida envolve a terapêutica de suporte. Manejo de sintomas, né? Então, caso febre, antitérmico, hidratação, repouso, manter regularidade de alimentação, que é o que a literatura hoje traz para nós como maior evidência de manejo. Então, respeitando os preceitos técnicos, né, que lidam com o manejo pela evidência médica, a melhor evidência médica. Então, nos primeiros dias, né, logo no deflagrar da doença, como eles são todos semelhantes, o comportamento de manejo é semelhante. Não existe um antiviral para bloquear a progressão da doença ou mitigar esse processo nos primeiros dias. Então, o manejo ele é exclusivamente sintomático. Uhum, entendi. E sobre prevenção, como que quais as dicas que o senhor daria para prevenir nesse momento? A gente sabe para o Covid, uso de máscara, lavar a mão, mas o senhor tem mais algumas dicas para dar? Independente das doenças respiratórias, essa estratégia que já está sendo feita, orientada para o manejo especificamente do Covid, ela é oportuna também para os outros vírus. A gente observou ano passado o que esse comportamento fez despencar a incidência da infecção pelo influenza, que é o vírus da gripe. Então, assim, o uso correto e adequado da máscara, álcool em gel, higienização das mãos, né? Etiqueta da tosse, né? Assim, que o ato de tossir, ele propaga
partículas que vão a distâncias maiores. Então, tudo isso são medidas simples, mas são indiscutivelmente as maiores e melhores medidas para bloquear a transmissibilidade de doenças infecciosas do trato respiratório. Entendi. O senhor acha que agora a máscara veio para ficar? Porque, igual lá na China que a gente via, as pessoas já usavam máscaras quando estavam doentes. E mesmo passando esse tempo de pandemia, ao seu ver, a máscara veio para ficar? É uma boa pergunta. Eu acho que, falando da nossa nação, o Brasil, ainda a gente vê que é muito precoce ainda falar em estimativas de retirada. A gente não sabe ainda o comportamento do vírus, desse vírus especificamente do Covid-19 e as suas variantes e o seu perfil de mutação. Então é difícil fazer uma predição assim para o ano que vem, né, 2022, como estaremos, né? Então eu coloco assim que não tem horizonte a curto prazo para a retirada da máscara. Eu acho que essa é uma opinião de especialistas, né, do que a gente tem percebido pelo comportamento epidemiológico, né, que a máscara ainda vai ser um artigo de uso para nós durante um tempo indeterminado. Então, até para a gente poder ter segurança em retirada, né, a gente viu recente aí nos Estados Unidos, né, o CDC colocando em alguns estados norte-americanos a submissão da máscara, né, que poderiam circular sem máscara. Isso não é realidade para a gente. A circulação do vírus aqui ainda é muito alta, a gente tem uma população vulnerável muito alta, o índice de vacinação ainda não é expressivo ainda do ponto de vista de porcentagem da população. Então, a máscara para a nação brasileira ainda é um artigo que vai ficar ainda por tempo muito estendido. E não me atreveria a predizer quando teríamos condições de retirar. Use máscara, né, doutor? Então, o ideal, máscara e lave as mãos muitas vezes por dia. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Leonardo, de tudo que nós falamos aqui, teria alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou alguma coisa que a gente não tenha dito? Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, colocar que ainda nós estamos vendo, reacendendo o número de casos nas últimas semanas, principalmente na última semana, houve um aumento substancial de novos casos. Nós temos ainda o encontro do vulnerável com a doença ainda muito alta. Então, essas medidas todas que a gente acabou de conversar, elas são indiscutivelmente as que vão tentar bloquear a transmissão da doença junto com a vacina. Então, se existe aquele ouvinte, né, aquela população ainda que não está ainda descoberto, né, que existem familiares ainda vulneráveis, expostos, né, tome os devidos cuidados, né, as medidas que são ditas há mais de um ano, elas ainda são muito presentes e são indiscutivelmente, dentro de experiências de décadas de manejo de doença infecciosa, as mais assertivas para conter a propagação da doença. Então, máscara, álcool em gel, higiene das mãos, a questão da mobilidade urbana, a gente sabe que é difícil, mas ainda, se possível, aqueles grandes encontros familiares, né? A gente tem que tomar cuidado ainda. Isso ainda a gente não está ainda não escapamos disso ainda, tá? E nós vamos viver isso durante algum tempo. Precisamos ter muito cuidado. Doutor Leonardo, uma última pergunta chegou aqui no chat. É assim: meu avô tomou a segunda dose e não quer usar máscara. Eles estão liberados de usar máscara? De jeito nenhum. Existe na literatura a primeira coisa que nenhuma vacina é 100%, tá? Assim, nenhuma, tá? Isso não é a vacina, ela é a melhor forma, mas ela não é 100%. Então esse é um dado individual mais importante. Agora tem um dado que é o dado coletivo. A gente sabe que existe uma porcentagem dos pacientes, né, assim, da população, que a gente considera que é o transmissor assintomático. O que significa? Aquele indivíduo, ele alberga, ele tem o vírus na sua via aérea, mas ele não desenvolve a doença.
Então, assim, ele sem os bloqueios, ele é um vetor, né? Ele continua transmitindo a doença. Então, existe a questão que a vacina não é 100%, isso é para qualquer vacina, e tem a questão que todos nós temos o nosso papel social de bloquear a doença. Então, mesmo os pacientes que estão vacinados, eles podem ainda ser vetores, né, de transmissão da doença. Joia demais. Doutor Leonardo, você gostaria de deixar as redes sociais? A gente tem aqui da pneumologia do Felício Roxo, né? Pneumologia do Instagram, que a gente recém incluiu. Então, Pneumologia Hospital Felício Roxo, que nós vamos encontrar a nossa equipe lá. Joia, muito obrigada, viu? Obrigada pela presença aqui. Deus abençoe seu dia. Amém. Abraço a vocês. E no próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Vamos para mais um intervalo. Voltamos já já.